Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol. Começando mais um, rapaziada, para este domingão, dia 26 de março. Separei aqui 8 jogos para que vocês possam estar apostando, incluindo Eurocopa, quarta de finais da Copa do Nordeste, Campeonato Gaúcho e muito mais, beleza? Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite, caso ainda não seja inscrito, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber o nosso material sempre em primeira mão. Quer ajudar o canal? Deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo para geral. Maravilha? Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Começando pela Eurocopa, qualificação, Inglaterra versus Ucrânia. Início às 13 horas. A Inglaterra vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a Ucrânia 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último confronto deu Inglaterra 4-0. Para essa partida, a Inglaterra chega após uma vitória no clássico diante da Itália. Convenhamos que a Itália estava cheio de desfalque, mas quase que conseguiu um empate. A Inglaterra teve um expulso no finalzinho. Vou acreditar nessa vitória da Inglaterra. Vamos agora para o campeonato pernambucano. O jogo do Maguari versus Retrô. Início às 15 horas. Maguari 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E o Retrô 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Maguari em casa 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Retrô fora 3 vitórias e 2 derrotas. Na classificação, Retrô terceiro colocado com 21 pontos. E o Maguari é o oitavo colocado com 12 pontos. Lembrando, o Maguari vencer aí as últimas partidas. Precisa vencer se quiser conseguir vaga na próxima fase. Então, como opção de mínimo possível zebra, vou estar deixando Maguari com empate. Vamos agora para a Copa do Nordeste, quartas de finais. ABC versus Náutico, início às 15h30. ABC vem na sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E o Náutico vem de 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. Venceu Vila Nova, Salgueiro, Ibis, Maguari e Ferroviário, que era para ter vencido de 3-0. Sofreu 2 gols pelo vacilo. E nos últimos 5 confrontos entre eles, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Lembrando que esses 3 empates todos foram na casa do Náutico. Então, 3 empates e 1-1. A equipe do ABC atuando em casa vem uma boa sequência de vitórias. Vem de 7 vitórias consecutivas a mais de 20 jogos de invencibilidade. Em seu domínio, venceu Fortaleza e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Então, é uma equipe que está invicta na temporada quando se fala no fator casa. Já o Náutico fora de casa, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota para o Fortaleza. Estava com a equipe reserva, totalmente reserva. Ainda colocou dificuldade no Fortaleza. O jogo foi 2-1 para o Fortaleza, mas teve erro de arbitragem. Então, o Náutico não era para ter perdido aquela partida. Convenhamos que teve erro de arbitragem. E na sequência, o Náutico conseguiu vencer o São Bernardo fora de casa pelo placar de 1-0. Muitos consideravam que era o bicho-papão do Campeonato Paulista. E logo após esse jogo, o Náutico enfrentou o Sport Recife. Cansaço, desgaste físico, segundo o treinador do Náutico, e o Náutico sofreu a derrota. Então o Náutico chega para essa partida embalado. O Náutico chega embalado com a sequência de 5 vitórias consecutivas, 3 pelo Pernambucano, 1 pela Copa do Nordeste e 1 pela Copa do Brasil. E devemos contar também o jogo contra o São Bernardo. Então, nos últimos 7 jogos, apenas 1 derrota. O Náutico que tem aquela inspiração extra-campo, pois se vence tem aquele revanche diante do Sport Recife na semifinal. Quem avançar nessa fase e o Sport CRB vai se enfrentar. Ontem tivemos a classificação do Fortaleza em cima do Ferroviário. Uma goleada mais uma sofrida pelo Ferroviário. Fortaleza espera o vencedor entre Ceará versus Sergipe, atuando em casa nos últimos 5 confrontos do ABC diante do Náutico em casa. Ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota diante do Náutico aí. Então, para essa partida, é um duelo de equipes que está com boa sequência.
o ABC em casa e o Náutico dentro e fora de casa. Então, para essa partida, meus amigos, acredito que pode dar clássico dos clássicos e também pode dar clássico nordestino entre Náutico versus CRB. Então, para essa partida, vou acreditar na vitória do Clube Náutico Capibaribe, fora com empate, e também vejo com grande tendência que o jogo pode ser decidido nos pênaltis e o Náutico pode levar essa classificação nas penalidades se o jogo persistir na igualdade no placar. Então essa é a nossa dica, é a nossa opção, classificação do Clube Náutico Capibaribe. Jogos das quartas de finais da Copa do Nordeste, só que antes vamos retornar à Eurocopa. Luxemburgo versus Portugal, início às 15h45, Luxemburgo vem de 4 empates e 1 vitória, e o Portugal 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos de Portugal. Cristiano Ronaldo fez 2 gols na última vitória, é de 4-0. Vamos com fora vence ao intervalo nessa partida. Malta versus Itália, meus amigos, início às 15h45, Malta 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Itália 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas. Nos últimos 5 confrontos venceu todos os confrontos possíveis. Precisa vencer porque se empatar, mesmo com a equipe que não tenha todos os titulares, Itália, independente que vai jogar com a equipe completa, com todos os titulares ou não, é obrigação vencer essa equipe da Malta. Então, diante disso, vou acreditar também na Itália ao intervalo. Campeonato Gaúcho, Internacional versus Caxias, início às 18 horas, jogo de ida 1-1. O Inter vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Caxias 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. É um jogo que vou optar por mais de 1.5 ou casa vence. Copa do Nordeste, quarta de finais novamente. Ceará versus Sergipe, início às 18 horas. O Ceará vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Sergipe 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 4 confrontos deu Ceará. O Ceará em casa vem a mais de 5 vitórias consecutivas. O Ceará vem a 9 a 8 vitórias aí consecutivas em seus domínios. Sergipe vem a 5 jogos sem vencer fora, 3 empates e 2 derrotas. Vamos no casa vence. Sport Recife versus CRB, início às 18 horas. O Sport vem de 4 vitórias e 1 empate. CRB 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do CRB e 1 vitória do Sport, justamente pela Copa do Nordeste, que causou a eliminação na última edição. Então é reedição da Copa do Nordeste para Sport versus CRB. Sport em casa vem a mais de 20 jogos de invencibilidade. CRB fora vinha com a grande de invencibilidade fora, mas caiu diante do Bahia na última rodada. Mas para essa partida vou optar como opção de mínimo possível zebra, fora com empate. Ex-treinador rubro-negro Humberto Lousi é um treinador aí que deve bater a equipe do Sport. Então, rapaziada, se você deseja receber as nossas dicas totalmente grátis de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta, acompanhe o nosso story e fatura uma graninha extra, link na descrição. E também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram. Lá você terá direito exclusivo com dicas totalmente grátis, bilhete pronto, tripla e muito mais. Agora, se vocês querem uma análise mais completa, uma análise mais profunda, super indico o nosso projeto Premium, primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Maravilha? Questão de dupla ou tripla do canal, vamos estar deixando Ceará para vencer e Náutico com empate, é a dupla do canal Bruno Palpite de Futebol. Em questão de possível zebra, ficou esse CRB com empate. Então é isso, fica agora com nossos gringos do nosso Insta, que lá postamos tantos grátis quanto dos projetos. Fui!